O Pedro subiu ao terraço e foi orar. Eu dei uma interrompida aqui, gente, que estava chovendo muito, estava fazendo muito barulho, vocês não iam ouvir. Cessou aqui em Vila Nita, cessou aqui a chuva. Então o Pedro, ele foi para o terraço orar. E quando ele estava orando, o Pedro era arrogante. O Pedro era totalmente doutrinário. É como alguns hoje: você não pode botar camiseta, a mulher não pode usar bermuda, não pode botar uma calça, não pode usar batom que é da pomba gira, não pode isso, não pode aquilo, mas pode andar no ônibus Nossa Senhora da Penha, pode andar no ônibus São Jorge, pode andar. Então, né? Pode comprar no mercado que tem um santinho lá, mas passar Enê não, porque Enê é inimigo, né? Nem usar aquele desodorante Axé. Então o Pedro era desse jeito. Então Deus viu que o Pedro era uma bênção para ganhar alma, mas era muito grosso e arrogante, doutrinário. O Pedro era aquele tipo: errou, fica no banco, irmão. Ó, você não é mais meu aqui não, me dá sua carteirinha de membro, tchau. O Pedro era desse jeito. Então, para Deus não perder a alma, ele tinha que quebrar o Pedro, mudar o Pedro. Quando o Pedro estava orando no terraço, você pode ler esse livro de Atos 10, que você vai gostar. Aí Deus, num arrebatamento de sentidos, o Pedro viu que descia lá do céu uma trouxa, um lençol amarrado, aquelas 4 pontas, vira uma trouxa, e tinha tudo que é animal da terra, irmão. Quando Pedro viu aquele lençol amarrado pelas 4 pontas, cheio de bicho, uma voz disse para Pedro: Pedro, mata e come. O Pedro discutiu com Deus. Ele quis dizer que Deus era pecador, estava errado. Senhor, ele sabia com quem estava falando, ele chamou de Senhor. Eu nunca comi coisa alguma comum nem imunda. Aí a voz disse assim para ele: não faças do comum o que Deus purificou. Aí orientou ele: está vendo 2 pessoas aí, você vai com eles. Daqui a pouco os homens batem lá na porta do Pedro. Aí o Pedro vai, olha para os homens: entra, passa aqui à noite, de manhã a gente vai. Aí os homens dormiram lá de manhã. Foi Pedro, foi esses homens, e foram para onde? Para a casa de Cornélio. Quando chegou na casa do Cornélio, olha o que Pedro falou. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Virou aqui. Bom, aí o Pedro falou assim: no versículo 28, Atos 10, 28. Pedro chegou na casa de Cornélio e falou assim para o Cornélio. Mas o Cornélio, quando chamou o Pedro para ir lá, antes que o Pedro chegasse, ele chamou os vizinhos todinhos para a casa dele. Olha aqui, versículo 28. E disse-lhe: vós bem sabeis, a Pedro falando, a arrogância dele, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se
ou chegar-se a estrangeiros, a gente que não é crente. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha aí. Deus falou com ele: rapaz, para com esse negócio. O filho de fulano é boiola, a filha de fulano tem um pezinho grande, o filho de fulano é maconheiro safado. Deus não quer que você faça isso. A nenhum homem, como é que está na sua Bíblia? O imundo, você não pode fazer isso. Eu tenho nojo de irmão, cuidado. Aí o Pedro disse: ó, eu não é isso, mas Deus me mostrou diferente. Deixa eu ver se dá para ver mais um pouquinho aqui, para mim chegar lá no batismo com o Espírito Santo. Versículo 29. Pelo que semos chamados, vim sem o quê? Sem contradizer. Eu não discuti com Deus nem com o Espírito Santo. Eu não saí da palavra. Eu vim sem contradizer. Pergunto por isso: por que razão mandaste chamar-me? Ele disse: Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, devia ser umas 3 da tarde. Eis que diante de mim se apresentou um varão, era um anjo, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, para que você ajuda aí a igreja, o pessoal, estão em memória diante de Deus. Olha, irmão, forte. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Quer dizer, eu vou usar ele para falar com você. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para fazer o que, pessoal? Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eles sabiam. Agora a voz é de Pedro, mas a palavra é de Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Você só faz o que é certo. Essa pessoa é agradável a Deus. Você vai fazer um negócio e Deus não aprova, isso aqui não vou fazer. Irmão, você está honrando a Deus. Deus não aprova isso, eu não vou fazer. Meu Deus, eu olhei para isso, Deus não aprova. O Senhor me perdoa só de eu ter olhado uma vezinha. Gente, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Jogou um pouquinho d'água aí. Entendeu o que é? Mas não é bate não, só joga um pouquinho d'água no que para. Então, no versículo 34, e abrindo versículo 35, mas o que lhe é agradável é aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o que, pessoal? Com o Espírito Santo e com o poder,
que é virtude. Todo cristão precisa disso, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é meia fraca. Se vai expulsar o demônio não é assim. Mas quando ela tem o Espírito Santo, a história muda. Muda por completo. Você se torna uma pessoa fervorosa. Você é uma pessoa que não troca nada por Jesus. Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quando você tem o Espírito Santo, você tem vontade de ler a Bíblia, você medita, você consegue ouvir Deus falar no seu coração. Quantas vezes eu estou em casa e Deus me fala cada palavra: Francisco, olha, é assim, assim, assim. Oh Jesus, obrigado. Tem dia que eu caio em lágrimas, irmão, orando e falando até em línguas. É só eu, meu Deus. Ai, Senhor, eu quero mais, quero mais, quero mais. Isso acontece muito de madrugada. Estou falando para você. Mas sendo o Espírito Santo, você só é da igreja. Vou o culto outro, vou levar alguém, não faz nada. Não faz nada. Você não consegue perdoar, você não sente nada. Há um vazio. Você já deu um grande passo. Aceitou Jesus Cristo e passou pelas águas. Quem batizou você foi o pastor. Agora você precisa ser batizado por Jesus. É diferente. E ele batiza com o Espírito Santo. Amém? E quando ele batiza você, você fica domado. Porque uma pessoa domada, você não fala mais errado. Ai meu Deus, essa chuva deve ter caído em minha casa. Não existe isso no seu vocabulário. A gente não entende. Uma hora chove, outra hora faz sol. Esse médico fica gripado. Mas você não fala essas coisas. Você só fala positivo: eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou vencer. E outra coisa, você não ouve a pessoa que não é de Deus. Se você ouvir a de Jesus, você não ouve o estranho. O estranho, ele anda com a Bíblia. O estranho, ele diz que é seu irmão. Você sabia disso? Quem matou Abel? Caim, não foi? Quem queria matar José? E vai por aí. Ele veio com o diabo. Ele não vai querer usar o pai de santo, nem o pessoal do candomblé, o pessoal que você dá, vai desviar você. Ele não vai usar esse pessoal. Ele vem com um crente cheio de Bíblia na mão. Vai dizer que você não precisa passar pelas águas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Jesus disse: quem crê e for batizado. Quem falou isso? Foi Jesus, né? Ele falou e ele nunca tirou essas palavras. Mas tem gente que confunde lá o ensinamento de Paulo, dizendo: nada, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Salvo da dor, salvo do ataque do demônio, mas salvo mesmo. Para você ir para o céu, você tem que passar pelas águas. E precisa mudar. Você tem que dizer para Deus que quer mudar. Senhor, eu quero mudar, não quero mais ser essa pessoa, não. Eu ando muito na carne, meus pensamentos são sujos, eu não sou muito de oração. Eu tenho hora que me dá vontade de ir para a igreja. Eu oro para me ajudar. Não, mas você está orando sem crer. Entendeu? Então, você ser da igreja é uma coisa, você ser de Jesus é outra. Enquanto você não for de Jesus, você vai sofrer. O que você tem é o mínimo, irmão. O grosso está com Deus. A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? E as outras coisas. E o que é as outras coisas? É um namorado, é um casamento, é um carro, é uma casa,
é a restauração da saúde, é a transformação em casa. Isso tudo está no reino de Deus. Você só vai ter isso se você buscar o reino de Deus. Aí você vai ter as outras coisas. Antigamente tinha um programa na rádio, acho que é Marinho Veiga, o programa da Impecável Maré Mansa, e falava muito da Maré Mansa, né? Que era eu esqueci o nome da rua lá no Rio, aqui no Rio, onde eu estou no Rio, estou falando aqui no Rio. Marechal Floriano. Isso, olha lá, lá vem ele quebrando a tigela, olha lá, e de roupa nova. Onde foi o rombo? É o cara, vê lá, Marango de Maragogipe não dá desfalque. Eu sou um trabalhador direito, eu tenho 1 ano de carteira assinada. Irmão, só comprava lá quem tinha 1 ano de carteira assinada. Era uma garantia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você quer entrar no céu sem a garantia, sem mudar nada. Já dou dízimo, já vou na igreja, tomei a ceia, já está tudo certo. Tá não, irmão. Você continua xingando e não para, não segue. Isso está no Apocalipse. A pessoa que só vive xingando tem um demônio. Ele é igual uma rã agarrado na língua. Você já viu isso? Diz que tudo da pessoa tem um palavrão. Tem um espírito, um capeta agarrado na língua. Ele é semelhante a rã, mas é um bicho muito feio. Então, mesmo que você não queira, quando você vê, você xinga assim, do nada com você. Eu até falei aqui outro dia, como é que você ia conversar com Jesus? Olha, Jesus, ponte que caiu, o negócio está feio. Você falaria isso com Jesus, irmão? Irmão, é preciso entender isso. Eu ainda não estou do jeito que agrada a Deus, eu preciso mudar. E pedir para Deus: Senhor, eu preciso da santificação dos meus olhos, dos meus pensamentos, do meu ouvido. Eu quero que converte a minha língua. Faça como Davi, põe um guarda aqui na porta da minha boca. Eu quero falar coisas agradáveis. Eu quero que o Senhor sinta prazer quando eu abro a minha boca. Tem que pedir, irmão, aquilo que você se assustou, meu Deus. Eu olhei para isso, eu pensei isso, eu desejei isso. Deus, eu não quero ir. Confessa na hora. Me muda, Senhor. Eu preciso dessa transformação. E Deus vive. Eu estou esperando um dia aqui, vamos ver, alguém deve copiar. Desperta Jesus. Forte, né? Como é que vai ser isso, pastor? Desperta Jesus. Os discípulos, quando viram que ia morrer, não tinha jeito. Já tinha mexido na vela para lá, na vela para cá. Mas o vento e as ondas não davam chance, irmão. E Jesus estava onde? No barco, na polpa do mundo. E eles fizeram o quê? Fala aí, fala, está na boca. O que ele fez? Despertaram Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus não falou nada. Disse ao vento, está quieto aqui, disse ao mar, cala-te. E houve grande bonança. Você já despertou Jesus? Forte. Então, essa vai ser uma campanha aqui. Desperta Jesus. Está vendo seu filho quase morrendo aí na vida aí? Marido não consegue emprego, você não se realiza, você não toma uma posição. Tem coisa que você tem que tomar uma posição
Quando você vai, você fica com medo. Não sei, acho que eu estou pronto. Irmão, desperta Jesus. Então, vamos fazer isso aí, acho que isso vai acontecer essa quinta-feira. Desperta Jesus. Ou você vai morrer amigo. Tem gente pensando em tomar veneno. Qualquer hora dessa eu vou me jogar da ponte Rio-Niterói, mas está sendo o dinheiro da passagem. Nem para ir suicidar você tem dinheiro. Então vai estar aí, quinta-feira, desperta Jesus. Com a pastora Zilda de 8 da manhã e 19 horas. Não deixando aqui o combate da mesma. Tem muita mulher perdendo, irmão. Um homem perdendo. Desperta Jesus. Se não desperta Jesus, eles morriam. Jesus não ia sair andando. Glória a Deus. Vamos lá para a gente terminar. Atos 10. No finalzinho aqui, que o falar do batismo com o Espírito Santo não é ficar pulando, rodando igual doido, não. É isso aqui, olha. Lá no versículo 44, eu estou resumindo aqui, estou diminuindo bastante aqui por causa do horário, tá? E dizendo, 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, o que foi que aconteceu com os homens? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, os fiéis que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pessoas que nem eram batizadas nas águas. Mas por que os que não eram batizados nas águas foram selados com o Espírito Santo? Senão Pedro perdia aquelas almas, por eles não serem batizados nas águas. Vocês são batizados nas águas pelo Espírito Santo, quer ser melhor do que eu? Então Jesus, para quebrar aquela amarra, batizou eles com o Espírito Santo. Entendeu? Aí, vamos lá. Versículo 46. Como que eles sabiam que eles estavam batizados com o Espírito Santo? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É esse o batismo com o Espírito Santo, quando você fala em línguas. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E agora? Pedro era batizado pelo Espírito Santo. Esses homens que nem nas águas eram batizados, foram batizados no Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Não fica por aqui, ensina mais para nós. É desse jeito. Toda vez que você for orar, tira um tempinho para adorar a Deus, fala para Deus o que Ele é para você. Você já fez isso? Não, né? Já chega Deus. Só tem que mandar pão, feijão, arroz. Sim, uma cesta básica, pelo menos. Você nunca adorou a Deus, irmão. Você nunca fez aquela gostosa que o Pai, aquela coisa gostosa que o Pai quer ouvir. Engraçado, o namorado adora a namorada, mas o povo de Deus não adora a Deus. Oh, meu docinho de coco, minha linda, maravilhosa, já estou chegando, oh, querida. Com Deus, Pai, estou duro. Olha, tem um bagulho me incomodando aqui, ó. Você nem que praga essa aqui, essa bacumba. Fizeram alguma coisa aí com algum esqueleto. Você não adora a Deus, irmão.
E aí? Inclusive, ó, só dá um jeito aí, manda uma grana aí pra mim aí, pô. Pô, tô querendo aí comer, sei lá, uma picanha. E aí, o dono do outro, dono da prata, manda um dinheiro pra mim aí. Tudo errado. Adora a Deus, irmão. Eu falo tanta coisa para Deus, irmão. Eu digo para Deus, não quero te agradar não. Eu só quero falar o que eu sei que o Senhor é. Como é que é isso, pastor? Dá seu jeito lá, irmão. Amém? O que ele é para você? Fala para ele. Você vai imitar. Fala você. O que você sente dele? É isso que eu faço. Depois é que eu vou para a hora que eu quero. Aí perdoa os homens e tal. Olha, passa a fazer. Ó, passa a fazer isso aqui, depois você me conta. Para fechar, Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 12. Faz isso aqui, depois você me conta. Olha aí, marca aí com a caneta, passa a fazer isso com frequência, depois você me conta. Você não faz, irmão, o diabo fica te enganando. Aí você acha que, se eu trabalhar no aeroporto, vou me dar bem. Meu irmão, sem Jesus você está ferrado. Olha aí, passa a fazer isso que você vai ver. Que bênção será a sua vida. É 1 Timóteo capítulo 2. Achou? Olha, o título que está aí qual é? Qual é o título? Oi? Como é que está? Fala alto, irmão. Ei, pessoal, vocês não estão vendo aí não? Qual o título que está aí? Gente, 1 Timóteo capítulo 2. Qual o título que está aí? Oh, meu Deus! Isso! Devemos fazer oração por alguns homens. É todos, irmão. É o rico, é o pobre, é o traficante, é o mendigo, é o padre, todos os homens. Vão se dizer, né, que a mulher também. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam pregações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Por que ação de graça? Cara, nem merece, mas você ora por ele. Amém? Pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida de que jeito? Olha aqui, ó, se você fizer isso, acaba seus problemas, suas guerras, suas brigas, irmão. Se você fizer isso, você vai ter uma vida quieta e o que é mais? Sossegada. Aonde? Em toda piedade e honestidade, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Até aqui tá bom. Aí você fica assim, olha, sou eu o primeiro. Amém. E o segundo, ainda sou eu, né? Não cadê? E o terceiro, ainda é eu, Senhor. E o quarto, ainda é eu. E o quinto, ainda é eu. E o sexto, agora que é minha família. E o sétimo, ainda é minha família. E o oitavo, ainda é minha família. E o nono, ainda é minha família. E o 10, agora acabou. Vai ficar sem resposta. Tem que levar o Zequinha da quitanda, o sapateiro, o açougueiro, o moço do mercado, os quartéis, presidente, governadores, deputados, todos que está no tráfico, que está na macumba, tem que orar por todos, irmão. Quem fez os homens que estão no tráfico, na macumba, por aí afora? Quem foi que fez eles? Quem fez? Você vai me dizer que foi o diabo, né? Foi Deus. Se você não é filho, você é criatura. Deus te criou. Aí você não ora por eles,
você não agrada a Deus. E não tem paz. Se você fizer isso, você passa a ter paz. Você vai ter uma vida quieta e sossegada, diga graças a Deus. E é até aqui que Deus mandou. Olha, 2019 eu mandei o pessoal ungir os umbrais da porta da sua casa, tá? Ungiram. Passou o carnaval, o que veio? A pandemia. Ninguém sabia que vinha. Graças a Deus, aqui não teve ninguém que pegou aquele troço. Não morreu ninguém, não teve ninguém que pegasse aquele troço. Graças a Deus. Deus novamente mexeu no meu coração para vocês ungir novamente a casa de vocês. Até o caminho, o beco, o corredor, a rua, a estrada, a travessa, unge lá, irmão. Deus sabe o que está fazendo. Se o mal passar, você nem vai ver. Ele não tem como ir na sua casa. Sua casa está ungida, está marcada com o sangue do Cordeiro. É o que eu vou entregar para você. E essa água é para quem está fraco. Pastor, não consigo orar mais, eu não pego mais a Bíblia. Eu estou tão distante de Deus, pastor. Eu que estou ditando as leis agora. Então você está fraco. Eu quero resolver tudo no grito. O Sansão, depois que ele matou 1000 homens, disse: Senhor, agora eu estou fraco. E o Senhor não vai deixar que eu, nessa fraqueza, venha morrer na mão desses incircuncisos. Eu preciso de força. Aí Deus feriu lá uma rocha, fez sair água. Sansão bebeu daquela água e ele ficou forte de novo. Assim é você vai beber dessa água, você vai sentir uma transformação. Você está no meio de uma guerra, pastor. Não é mole não. Só eu e Deus sabem que eu estou passando em casa. Então, chegou o momento de você tomar uma posição. Glória a Deus. Olha, vem todo mundo aqui para frente, por favor. Se alguém trouxe dízimo, oferta, você pode pôr ali. Se não trouxe, fica tranquilo, tá? Que o culto aqui não é vendido não, irmão. Aqui é de graça. Né, Luizão? É de graça. E glória a Deus. Pega ali seu copo de água, tá? E fala para Deus se você não quer mais ser fraco. Eu quero ser forte, Senhor. Isso, pode pegar aqui o sangue do Cordeiro, gente, tá? E vem orar comigo em nome de Jesus. Pegar o sangue do Cordeiro e vir orar comigo. Para a glória de Deus. Jesus não falhará, Jesus não falhará, os céus, a terra e o mar passará, Jesus não falhará, Jesus não falhará. Todo faltou água para alguém? Faltou? Tem que pegar aqui dentro na casa aí. Jesus não falhará, o céu, a terra e o mar passará, Jesus não falhará, Jesus não falhará, Jesus não falhará. O céu, a terra e o mar passará, Jesus não falhará, Jesus não falhará. Todo mundo pegou? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que quando enviou Moisés ao Egito para resgatar o povo que estava preso nas garras do faraó,
O Moisés disse: se eles me perguntarem quem me enviou, diga: eu sou, me enviou. Tudo bem, Senhor, mas quando eles me perguntarem o seu nome, diga: eu sou o que sou. Então, em nome de Jesus, eu sou o que sou, é que eu venho na tua presença com todos que estão orando agora comigo. Pessoas que estão passando uma luta tremenda, pessoas que sofrem com uma dor, uma sequela de um derrame, de um infarto, pessoas, ó Deus, desempregadas, pessoas endividadas, pessoas, Senhor, vivendo com medo, outras, ó Pai, que não se sente salvo, pessoas, ó Deus, que clama ao Senhor pelo socorro, para acabar com a insônia, com a perturbação. Há pessoas que têm até medo de dormir. Pai, olha para essa pessoa. Pessoas que sentem a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Pessoas que precisam ser ungidas. Pessoas que precisam de luz. Pessoas, meu Pai, que querem se sentir fortalecidas. Por isso, Deus, é que eu estou invocando, estou clamando ao Senhor, para que o Senhor ponha um poder sobre cada copo com água, o mesmo poder que tinha naquela água que Sansão bebeu, depois de matar 1000 homens, com uma queixada de um jumento. Ele disse: agora eu estou fraco, e o Senhor não vai deixar eu morrer na mão desses incircuncisos. Foi onde o Senhor ofendeu aquela rocha, daquela rocha saiu água. Ele bebeu daquela água e ficou forte. Esse poder eu quero nesse copo com água, Pai. Esse povo que mesmo com a chuva veio para a igreja. Pai, eu quero que eles bebam dessa água, Pai. A úlcera será queimada, a hernia de disco será destruída, o cisto vai sair, a infecção, a inflamação, o mioma vai morrer, a glicose vai estar normalizada, a pressão arterial, aquela dor da nuca vai desaparecer, a dor da coluna, o inchaço das pernas, a dor da cabeça vai sair, as vistas vão clarear, os nervos serão fortalecidos, os batimentos cardíacos serão normais, as válvulas do coração serão desentupidas, as vias cardíacas, as vias respiratórias, tudo serão desentupidas. O reto será curado, a próstata será totalmente liberta, o intestino grosso, o intestino fino, o delgado, o pâncreas vai produzir insulina normalmente, e a insulina não será roubada, ela vai manter o corpo dessa pessoa, e a glicose terá a medida certa. E todo mal vai desaparecer. Bebe água. E se já bebeu, seja fortalecido. Agora, Senhor dos Exércitos,
esse líquido que está na mão dessa pessoa seja transformado em sangue do Senhor. Onde uma gota desse sangue picar, o espírito da morte, da invalidez, da enfermidade, da doença, não terá força para entrar na casa dessa pessoa. Nenhum mal entrará naquela casa. Vai se cumprir como está no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, Pai, eu abençoo esse povo. Eu venho em nome de Jesus pedir ao Senhor que receba os dízimos, as ofertas trazidas à sua casa, e venha tomar esse povo em tuas mãos, cobrir com seu manto de justiça e levar em paz. Depois de ungir as crianças, que amanhã comece a estudar, para ser um ano de sabedoria, um ano que no meio do ano é obrigado a mudar de série, em nome de Jesus. E em seguida cobre esse povo com teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E quanto aos dízimos, lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Deus abençoe e vocês digam assim seja. Amém? Pega o óleo para mim, que eu vou ungir aqui as crianças. Isso é para mim, né? Olha, Deus abençoe você que orou aí comigo, tá? Fique na paz de Jesus. Aline, filha, Deus abençoe.